E falando em Libertadores, o Fortaleza ficou no 0-0, mas porque o jogo foi interrompido no Chile diante do Colo-Colo, com mortes, com invasão de campo, confusão generalizada. Uma noite trágica em Santiago. 2 torcedores, uma jovem de 18 anos e um menino de 13, morreram no entorno do Estádio Monumental em uma confusão com a polícia antes da partida entre Colo-Colo e Fortaleza. Hincha de Colo-Colo desde sempre. Torcedora do Colo-Colo desde sempre, era uma menina de 18 anos. Tiraram o futuro dela, a vida da minha irmã. Policías le quitaron el futuro, la vida a mi hermana. Dentro do estádio, o jogo começou com o Colo-Colo pressionando e os chilenos só não marcaram porque faltou pontaria. O goleiro João Ricardo teve trabalho. No primeiro tempo, foram 8 finalizações dos donos da casa. Na etapa final, Arturo Vidal tentou de fora da área, mas logo em seguida o jogo precisou ser interrompido. Objetos foram arremessados nos gramados do Monumental. Aos 24 minutos, torcedores revoltados com as mortes antes da partida quebraram uma proteção de acrílico e invadiram o campo. Jogadores do clube chileno tentaram pedir calma. Enquanto isso, atletas do Fortaleza correram para o vestiário. Não é natural seguir o jogo com 2 torcedores mortos. Isso aconteceu e a torcida impediu que a partida seguisse. O importante é suspender o futebol, que a Conmebol pare de pensar em dinheiro e suspenda a partida. Acredito que a tendência é que o jogo não continue, mas não tem condição nenhuma de continuar, né? Então a Conmebol deve oficializar isso à medida que ela tiver alguma documentação, algo que comprove, né, que não tem mais condição de segurança. Mas é notório que não tem como. Em nota, a Conmebol informou que por ausência de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades de segurança, a partida foi cancelada. O caso será avaliado pelos órgãos judiciais da entidade e encaminhado ao Comitê Disciplinar da Confederação. A delegação do Fortaleza volta do Chile hoje à tarde em voo fretado e chega ao Brasil no início da noite. Agora, a Conmebol avalia se a partida será remarcada ou cancelada e o resultado final decidido na esfera jurídica. Segundo o regulamento da Confederação Sul-Americana, caso o clube seja considerado responsável pela invasão de campo, pode ser punido com a desclassificação. A entidade também lamentou em nota a morte dos torcedores e expressou condolências às famílias. A chefe de segurança de estádios do Chile pediu demissão do cargo após a morte dos 2 jovens. As vítimas teriam morrido atropeladas por um carro da polícia fora do estádio após uma confusão na entrada e a queda de uma cerca. Segundo a polícia, o tumulto começou quando um grupo tentou entrar no estádio sem ingresso e os policiais tentaram impedir. 10 pessoas foram detidas. As autoridades investigam se a viatura teria passado por cima das vítimas ou se os jovens foram esmagados pela multidão depois de a cerca cair. É um carro do controle de ordem pública que supostamente participou para manter a ordem. Os policiais estão sendo investigados, mas não foram detidos. O fiscal está em qualidade de imputado, mas não detenido. A irmã de uma das vítimas disse que a jovem tinha ingresso e documento de identidade em mãos e que não estaria envolvida na tentativa de invasão. Estou prestando declaração neste momento para que vocês me ajudem. Necessitamos, como família, pedir justiça por isso. Senão, isso vai continuar. Em nota divulgada agora há pouco, a CBF lamentou o ocorrido e pediu à Conmebol que o Fortaleza seja declarado o vencedor da partida. Foi uma situação lamentável, horrível, 2 mortes no entorno do estádio, torcedores revoltados que quebraram a proteção, um vidro, um acrílico, invadiram o campo, estavam mascarados, uma confusão generalizada, atletas, todo mundo correndo, a arbitragem também foi para o vestiário, tem uma escada, não é, para sair do campo lá. Então, uma situação lamentável, uma praça de guerra, um negócio horroroso, precisa de punição. E o futebol e a Libertadores saem perdendo com isso. O Ronaldo, o Cicinho e também o Chico vão comentar sobre essa barbaridade que aconteceu, um negócio deplorável lá no Chile, infelizmente. Voltando agora a esse assunto sério, imagens bem constrangedoras para a Conmebol, para a Libertadores, para a segurança pública no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza. Chico Garcia
Parecia aquela Libertadores que todo mundo não quer ver mais, lá da década de 70, 80, quando isso ainda acontecia. Hoje não tem mais espaço. Então, mas ainda acontece isso, né? A gente gosta de valorizar a Libertadores, mas, poxa vida, não faz muito tempo o Palmeiras foi jogar, acho que com o Peñarol, vocês me corrijam, o time sofreu uma emboscada no vestiário, ficaram presos lá, não conseguiam sair de lá. Me lembrou realmente épocas antigas, o Grêmio tem um jogo histórico, a Batalha de La Plata, em que os jogadores até hoje relatam que o objetivo ali não era nem vencer o jogo, era sair vivo. E a gente meio que gourmetiza, romantiza essa situação. É legal, a Libertadores raiz, o cara vai cobrar um escanteio, fica recebendo um monte de coisa ali, aí os caras têm que ficar protegendo o cara na bandeirinha do escanteio. Tem episódios, lamentavelmente, de racismo, de agressões. É que ontem teve um episódio fora do estádio e aí acabou acontecendo essa invasão. Agora, a Conmebol não se posicionou ainda. Cara, o Chile, inclusive, ele tem uma secretaria lá do Estádio Seguro. Ele tem, que inclusive, a chefe renunciou nessa madrugada. Porque, vamos combinar, né? Não é um estádio seguro. O torcedor hoje, ele pensa em várias partes do continente, infelizmente no Brasil também, em ir assistir um jogo de futebol e não sabe se vai voltar. É muito triste, Renata. E assim, infelizmente, o nosso continente, o nosso futebol no continente, ele é comandado por uma entidade desastrosa. Tudo que a Conmebol faz se verifica nesse tipo de coisa. O relato é de falecimento de uma moça de 18 anos, um menino de 13. Isso aconteceu dentro do estádio. Mais ou menos 100 pessoas estavam tentando entrar no estádio de maneira ilegal, indevida, querendo passar pelo sistema de segurança. E aí gerou essa ação da polícia que, pelo que a gente vê e pelos relatos também, porque não estávamos lá, isso acabou se excedendo. E aí todo mundo ficou sabendo dessas mortes e os torcedores dentro do estádio se rebelaram. E aí invadiram o campo, quebraram proteção, não foram para cima de nenhum jogador, nem da arbitragem, mas mostraram descontentamento com o poder público, o Cicinho, dentro do campo. Exatamente, Renata. Isso são cenas lamentáveis, né? A gente pega também o Chico falando aí da questão da violência, da falta de organização. O jogo do Bahia, se eu não me engano, jogaram uma garrafa quebrada no goleiro, quase pega, entregaram ali. Então, é essa falta de organização, né? Essa falta de segurança que não acontece só no Brasil. Então, nós estamos vendo em muitos lugares e temos que lamentar a morte, né, de 2 pessoas aí, 2 jovens, né, que foram para acompanhar o jogo e, infelizmente, não voltam para casa. E, infelizmente, também a questão do Fortaleza vivendo essa tensão, né? Copa do Nordeste teve toda essa tensão com bomba e agora novamente, mas graças a Deus está tudo bem com a equipe. Esperamos aí um melhor posicionamento da Conmebol. E acompanhando o jogo pela ESPN ontem, Ronaldo, eles mostraram barras de ferros enormes, com pontas que, se aquilo pega em qualquer pessoa, eu não sei nem qual seria o resultado final. Imagino que morte também. Garrafa de uísque também foi arremessada, invasão, eles estavam todos mascarados, se escondendo, sabendo das câmeras que estavam sendo filmados. Foi uma ação que orquestraram ali durante o jogo. E isso foi aos 24 minutos do segundo tempo. Só esse relato seu aí, que nós vimos também ontem, ele já dá a punição total aí, em cima do Colo-Colo, né, do que foi que aconteceu ontem. Então, a gente espera que a Conmebol se manifeste o mais rápido possível. É coisa que ela não está acostumada a fazer, a Conmebol se manifestar logo em seguida, e a punição tem que vir. Porque tem que servir de exemplo. Esse é o tipo da coisa que tem que servir de exemplo, porque isso veio de fora para dentro. Então tem que servir de exemplo, porque não pode misturar essa violência toda com o futebol. Já não cabe mais. Há muito tempo já não cabe mais. Negócio de garrafa no campo, isso aí já foi o tempo. Agora a punição tem que vir e pesada da Conmebol. Se ela quiser continuar ainda ter uma competição em que todo mundo se manifesta aí e tenta ajudar. Porque o que mais todo mundo tem feito é tentando ajudar o dirigente da Conmebol, porque eles só erram. É impressionante. Uma instituição que erra mais que todo mundo aí, é impressionante. Excelentes os posicionamentos aqui, eu aprovo, concordo com tudo. Agora, Chico Garcia também tem uma questão prática que, infelizmente, precisa ser abordada. O que acontece? O jogo vai ser retomado a partir do momento que ele parou. Esse jogo vai ser, de repente, dada o empate, eles vão considerar, porque não tem muitas datas. Ou os pontos, como está pedindo a CBF, poderiam ser passados para o Fortaleza? Poderiam, porque, pelo regulamento da Conmebol, se o clube, no caso, ele for causador dessa paralisação, e no caso foi, né?
o Colo-Colo acabou propiciando isso, os torcedores, a falta de fiscalização para entrar certos objetos, a invasão, como aconteceu no campo. Então, o Colo-Colo, se a Conmebol entender dessa maneira, ele acabou causando a paralisação. No tempo do jogo ali, você consegue cancelar a partida, inclusive dar os pontos e a vitória ao Fortaleza. E como a gente tem já uma dificuldade de calendário, não tem mais data, gente. Não tem mais data. Você não consegue encontrar. A gente já vive ali, nada pode acontecer, nenhum fator externo. Como aconteceu, nosso calendário termina 22 de dezembro, já completamente espremido. A Conmebol, que não tem um júri, né? Não tem um tribunal, na verdade é um tribunal de penas apenas, eles se reúnem lá e definem o que vai acontecer. Eu imagino que a decisão, nesse caso, vai acontecer rapidamente. Tomara que assim seja e lamentamos muito pelas mortes, mas pelo menos depois disso, não é que é uma tragédia, uma fatalidade, não temos relatos de feridos, então os jogadores estão bem, comissão técnica, imprensa, os torcedores, que coisa. Bom, o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza teve cenas lamentáveis nesta quinta-feira, 10, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, no Monumental de Santiago. Daverson, que estava no banco, mostrou objetos arremessados pela torcida ao juiz logo no início do segundo tempo. Depois, para além disso, o vidro que separa a torcida do gramado foi quebrado.